Pra falar a verdade, eu nem sei porque eu tô gravando esse vídeo. Eu tinha parado de gravar porque não tava me sentindo muito bem com o meu relacionamento com Deus. Porque praticamente todos os vídeos que eu gravava, que eu pregava, eu não vivia nadinha. Continuava vivendo a vida do meu jeito. E eu só gravava os vídeos meio pra dizer alguma coisa pra Deus, tipo, pelo menos eu tô gravando, pelo menos eu tô fazendo. Mas na verdade não era isso que Deus queria, porque não foi pra isso que ele me chamou pra criar um canal no YouTube. Ele me chamou pra criar um canal no YouTube não só para poder ser uma inspiração de viver aquilo que eu prego, que Deus coloca na minha boca para falar, mas também para que outros cristãos e cristãs que estão começando na caminhada venham ver que começar imperfeito é a melhor forma de começar. Eu sei que é um pouco estranho falar isso, que começar na imperfeição é a forma mais perfeita e certa de começar, mas eu vou te explicar. Muitos momentos da vida a gente espera começar a se aperfeiçoar, começar a se tornar mais perto da perfeição ou daquela imagem idealizada que você acha que precisa ter para começar a criar um canal no YouTube, ou para começar a abrir aquele negócio que você deseja muito abrir no seu coração, ou muitas vezes até começar a escrever um livro, publicar algumas coisas no Instagram. Isso aí difere para pessoa, entendeu? Mas uma coisa eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo têm em comum: síndrome da perfeição, síndrome do perfeccionismo. Eu só vou começar quando eu me sentir pronta. Eu só vou começar quando eu tiver com aquele X dinheiro para eu fazer tudo que eu tenho que fazer nesse meu negócio, nessa minha empresa. Entende? Ou às vezes você tá esperando ser o cristão perfeito para começar a trabalhar com missões, ou até para subir no púlpito da sua igreja e pregar, que é um chamado que Deus colocou na sua vida, mas você está esperando viver aquela vida perfeita de cristão. Um dia que você acha que você nunca mais vai pecar, um dia que você acha que você sempre vai ser o justo, o perfeito, o cristão mais, entende? Mas sinto lhe informar que você está enganado, como eu também estava enganada, e persistia nesse engano, porque eu sempre achava que para eu começar alguma coisa, ou começar logo nesse chamado, nesse propósito que Deus colocou na minha vida, eu tinha que estar perfeita. Relacionamento com Deus lá em cima e totalmente preparada. Eu achava que Deus ele ia praticamente me dar tudo e aí sim eu poderia começar. Só que na verdade, gente, está completamente errado. Por quê? Porque quando uma pessoa ela quer plantar uma semente para que ela cresça e germine, ela tem que plantar antes da chuva, não depois. Porque se você planta antes da chuva, o seu solo ele vai ser regado depois, entende? Você tem que plantar mesmo não tá enxergando nenhum tipo de chuva, o céu tá azul, 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 mas Deus falou para você plantar a semente. Mas você guarda a semente consigo e não planta. Aí você aguarda a chuva cair primeiro, e enquanto está chovendo, você começa a plantar a semente. Só que toda vez que chove, sempre vira um barreiro.
Então, algumas das suas sementes, elas não vão parar plantadas, elas vão ser praticamente levadas pela água da chuva. E vai ter sido totalmente em vão você ter guardado aquelas sementes com você até aquele momento, você achando que ia dar certo, que tinha que esperar a chuva cair primeiro, mas parece que quando a chuva cai, você percebe que na verdade estava sem a preparação necessária. Então, quando você escolhe plantar antes de ver qualquer coisa acontecendo, qualquer milagre, conforme você vai plantando todas as sementes, Deus vai te preparando para a chuva que está vindo. Entende? Deus, ele não vai fazer conforme essa história toda que você idealizou na sua cabeça. Ele vai fazer de uma forma diferente, que para você vai ser muito estranha, que você vai olhar para o seu cenário e vai falar: Jesus, como que você fez isso? Tipo, não tinha zero possibilidades disso acontecer, desse milagre acontecer na minha vida, e aconteceu simplesmente porque você fez uma coisinha tão simples que pode ser até vender uma garrafa de água no semáforo, e de repente você faz o contato certo com um empresário aí, e esse empresário vai te chamar para trabalhar com ele, porque você, com base numa conversa rasa que vocês tiveram, aquele empresário viu que você era o tipo de funcionário ou talvez o secretário que ele estava procurando, entende? Gente, esse daí é uma história da minha cabeça, tá? Mas é um exemplo que quando você decide obedecer mesmo sem entender, Deus ele pega esse ordinário da sua vida e no momento certo transforma em algo extraordinário. Entende? Gente, olha, eu não sei se vocês vão conseguir compreender o que eu tô falando, mas é só você pegar a história de José, por exemplo. Ele estava na prisão, ele passou 13 anos preso, e depois de 13 anos, ele foi chamado pelo faraó, e em praticamente 24 horas de um dia para o outro, ele foi transformado em governador. Então é praticamente isso que eu tô querendo falar para vocês, que Deus ele pega o ordinário, essa coisa impossível, porque como que um presidiário poderia virar governador? Isso, eu tô falando de José, tá? Não tô falando desses políticos de hoje em dia, porque hoje só Deus na casa. Então, gente, José, José, ele foi escolhido por Deus. E por ele ter sido escolhido, não era a realidade dele que estava ditando quem ele era. Porque Deus sabia que desde o início, desde o princípio, José era governador. Ele só tinha que ter o preparo certo, para que quando ele estivesse lá no topo, ele não se desviasse dos caminhos de Deus e não usasse a posição dele para fazer mal aos seus irmãos que futuramente iam se apresentar diante dele. Entende? Deus ele cuida do nosso interior primeiro, para depois mudar o nosso exterior. Ele trabalha aqui dentro, porque é aqui dentro que tá o perrengue do perrengue. Aqui dentro acho que é a área mais difícil de trabalhar. Porque pra você ter noção, Deus ele já tá com tudo pronto. Aquela virada de chave na sua vida já tá pronta desde o dia que você nasceu. Só que você tem que ser tratada por dentro. Porque se certas feridas não forem curadas dentro de você, quando você viver aquele sonho que tanto sonhou, ele pode acabar virando algo muito ruim na sua vida. Não tô falando financeiramente, mas sim ele pode acabar afetando pessoas da sua família. Não por ser algo ruim, mas porque você não estava preparado para receber aquilo e você praticamente poderia acabar se tornando algo que nem você espera, sabe? Então Deus ele te prepara, ele te aperfeiçoa, ele te ajuda a amadurecer, te guia, para que no momento certo, quando Deus olhar para você, ele vai dizer: filho, tu tá pronto.
tá perfeito? Não, você não tá perfeito, mas você tá muito melhor que antes. Então, tá na hora de você viver essa promessa, entende? Deus, ele nunca vai esperar de nós perfeição, porque nós somos seres imperfeitos e nós vamos ser imperfeitos até Jesus voltar. A gente sempre vai pecar. Só que o justo tem que continuar andando em vigilância, para que ele não peque. E quando pecar, ele venha se apresentar diante de Deus e não venha cometer mais aquele mesmo erro. Porque não adianta você fazer algo correto hoje e achar só porque tá andando do jeito certo, falar, eu só vou fazer uma coisinha amanhã, não tem nada a ver. Essa uma coisinha aí, se Jesus volta nesse mesmo dia, querido, você acha que você pode acabar sendo salvo? Mas na verdade não. Olha, eu não tô condenando ninguém no inferno, tá? Eu só tô falando que você que faz tudo certinho, achar que não tem problema cometer um pecadinho porque você acertou 10 vezes e errou uma, saiba que se você desobedece um dos mandamentos de Deus, você já pecou os mandamentos inteiros. Isso tá em alguma parte da Bíblia que eu não me lembro, gente. Eu tento memorizar essas coisas da Bíblia, mas é meio complicado. É meio complicadinho. Então eu só guardo aquilo que eu li e aprendi. Entende? Eu não sou muito de gravar versículo, capítulo, não sei o que, não sei o que. Mas é isso. Quando você peca em um mandamento de Deus, você, na verdade, pecou todos. Porque, resumindo, todos os mandamentos de Deus ame o Senhor, o seu Deus, acima de tudo, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você cometer um pecado, você já está pecando sobre não amar o seu Deus acima de todas as coisas, entende? Por isso que fala que você está pecando no mandamento inteiro. E é por isso que você sempre tem que buscar se apresentar diante de Deus, porque nós realmente sempre vamos ser pecadores. Mas a gente não pode deixar o pecado entrar dentro da gente, do nosso coração, e nos afastar de Deus. E você que procura sempre andar do jeito correto, do jeito certo, da forma agradável a Deus, você sempre tem que estar se aperfeiçoando. E nunca se condene quando você pecar. Porque se você se condenar demais e não perdoar o seu erro, mesmo que você peça perdão para Deus, você vai deixar a missão que Deus colocou nas suas mãos de lado. Porque é isso que estava acontecendo comigo. Deus, ele deu essa missão, deu pregar no YouTube, falar no YouTube, criar uma comunidade pra gente conversar, pra falar sobre as coisas de Deus ou sobre dúvidas que às vezes vocês podem ter e eu posso responder as dúvidas. E caso eu não consiga, eu vou procurar responder. Mas eu sei que alguma coisa a gente vai aprender junto. E, gente, quando você se cobra demais, você não vive as promessas que Deus tem na sua vida. Porque praticamente cada erro que você comete, ou às vezes você tem tanto medo de errar, que você enxerga erro em tudo, que constantemente você tá com uma faca na mão, apunhalando-se a si mesmo, mutilando-se a si mesmo. Porque é isso que o erro faz com você, pessoa perfeccionista. É isso que o erro faz com você. Você praticamente se machuca, se fere toda vez que você erra. E você se cobra. E você fica triste. E você fala, não vou pregar mais, não vou cantar mais. Ai, Deus não vai me amar. Eu sou imperfeito demais pra isso. Eu não tô preparado pra isso. Eu não vou fazer. E nhe. No final você acaba correndo. Mas uma coisa que Deus me ensinou e continua me ensinando todo dia, eu sei que
vai chegar um dia que eu vou aprender completamente isso, que é aceitar que eu sou imperfeita, que eu sempre vou errar, mas que eu sempre vou ter um pai para me ajudar, para me justificar e para me ajudar a andar nos caminhos dele, mesmo sendo imperfeita. E é também a questão de eu aceitar que eu sou imperfeita e que eu devo continuar. Mesmo num dia que eu acabei pecando, que eu acabei errando, eu devo continuar pregando o nome de Deus. Mas eu não tô falando para tratar o pecado como uma ignorância, mas sim como algo sério. Porque o pecado, ele não é brincadeira. Ele entra devagarzinho na sua vida até acabar com você completamente. Porque é sempre assim que começa. Às vezes começa bem num cantinho de alguma coisa e você fala, ah, mas isso não é nada não. Esse nada não vira algo muito sério. Trate o pecado como algo muito sério, porque ele é capaz de ceifar a sua própria vida. E busque se perdoar, porque Jesus, ele já foi perfeito por todos nós. Jesus carregou o peso da perfeição. Então, saiba que por tudo que Jesus fez por nós, sim, você pode ser imperfeito. Então, tira esse peso, entregue para Deus e aceite viver de forma imperfeita, mas viva, como eu posso te dizer? Viva da melhor forma possível, mesmo que o seu melhor seja imperfeito. Mas faça sempre o melhor que você pode. Faça sempre com amor, com dedicação. Porque Deus, ele se alegra com pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus. E o que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Com toda certeza, ao falar disso, você lembrou de Davi, né? Então, Davi errou? Errou. Ele continuou no erro? Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é que mesmo que você tenha cometido um pecado gravíssimo, gravíssimo mesmo, se você se apresenta diante de Deus, pede perdão e nunca mais faz isso na sua vida. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela que, mesmo quando erra, ela não foge de Deus, porque ela sabe que se fugir, lascou. Na verdade, ela corre para os braços do Pai e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. E Deus perdoa. Mas claramente que todos os erros que você acabou fazendo, eles vão ter colheita na sua vida, se for algo muito sério. Mas saiba que mesmo quando você acabar colhendo coisas que você se arrepende muitíssimo de ter feito, saiba que Deus, ele te perdoa. E que você também deveria se perdoar. Porque Deus, ele não quer filho burro de carga. Ok? Você não nasceu para ser burro de carga, para viver carregando o seu passado nas costas. Você nasceu para ser um alazão livre. É uma forma de dizer. Que corre livre pelos montes, que corre em direção ao alvo e que sempre está olhando para frente, nunca para trás. Entendeu? E, gente, esse foi o vídeo de hoje. E eu oro neste momento para que vocês se perdoem, para que vocês possam viver de forma completa e feliz todas as promessas que Deus tem na vida de vocês. Porque tá tudo bem ser imperfeito. E tá tudo bem quando você faz o seu melhor e pra você ainda tá imperfeito, mas pra Deus isso aí tá
muito bonito. A gente costuma ver coisas onde não tem. Então, somente faça o que Deus te mandou. Faça com coração. Faça com muito amor. Porque Deus, ele olha pro coração. Faça com muito amor, muita dedicação, com muita gratidão. E entrega para Deus tudo aquilo que você for fazer em nome dele. Porque ele vai te abençoar. E mesmo que você ainda não saiba fazer, ele vai te capacitar. Se você acabar cometendo algum erro, não tem problema. Não tem problema. Errar faz parte da jornada. Ninguém nasce perfeito. E se você nascesse perfeito, qual seria a graça da vida? Porque você praticamente saberia de tudo. Porque para você ser perfeito, você tem que saber de tudo. Você não pode errar em nada. Então, viver de forma imperfeita tem mais sentido. Pelo menos eu agora tô começando a ver mais dessa forma. Porque se você errou, você tem a oportunidade e a chance de acertar. Mas e quem não errou? Olha, seria burrice você pensar nessa parte de e quem não errou. Querida, querido, todos nós erramos. Todos nós aprendemos alguma coisa. Então, pare de pensar, ai, se eu não tivesse cometido aquele erro. Remoer o passado. Não, você não é burro de carga. Se liberte desse passado. Olhe pra frente. Porque você pode mudar o seu futuro quando você obedece tudo o que Deus fala pra você. Fala com Deus, bate papo com o Pai, pega a tua Bíblia aqui, ó, pega a tua Bíblia, fala com Deus, fala, Senhor, me direciona, Senhor, me ajuda, Senhor, sem ti eu não consigo. Eu quero mudar de vida, mas eu sou um ser humano muito complicado, Jesus. Por favor, me ajuda, tipo, me ajuda, socorre. Tipo, fica tanto no ouvido de Deus, tanto, que Deus fala assim, ai, misericórdia, eu vou ter que ajudar esse menino, essa menina, não sai do meu ouvido. Entende? É isso, gente. Tipo, sejam tão pertinhos de Deus, de tal forma, que mesmo se soprar um vento, você já saiba exatamente o que Deus quer te falar. E sim, gente, Deus fala por meio do vento também. Ele fala de diversas formas. Mas você tem que ter um nível espiritual altíssimo com Deus. Ou às vezes conversar também com Deus todo dia. Mesmo que se for de pouquinho em pouquinho, nos pequenos momentos do seu dia. Porque são nos pequenos momentos da vida que a gente também cria uma intimidade incrível com Deus. Então valorize as coisas pequenininhas, o ordinário. Porque é através do ordinário que o extraordinário vem. E é isso, gente. Que vocês se perdoem, que vocês vivam a graça e a misericórdia de Deus. E quando Deus começar a cumprir a promessa na vida de vocês, simplesmente agradeça. Seja grato e viva da forma mais intensa que você puder. Viva da forma mais intensa que você puder. Queime por Cristo. Queime por esse propósito. Queime completamente. Passe sua vida queimando por Cristo. Vivendo não de uma forma rasa ou de uma forma brasinha, sabe? Mas sim um fogaréu. Entende? Queime constantemente por Cristo. Porque, com toda certeza, uma vida com Cristo deve ser uma aventura e tanto. Então, quando você começar a viver o propósito, começar a viver a promessa, foge não, que se você fugir, Deus corre atrás de você e vai ser pior. Então vive, vai vivendo aí esse propósito, Deus te prepara e saiba que Ele já está muito orgulhoso aonde você já chegou hoje. E Ele vai ficar cada vez mais orgulhoso quando você decidir deixar o passado para trás e seguir em frente. Um beijo, até o próximo vídeo, amo vocês. E dessa vez eu não vou fugir, tá bom? Não vou fugir mais. Eu vou gravar, mesmo quando estiver no meu dia mais borocochô ou não saber o que gravar. É isso, um beijo, tchau!